Rejubilem os filhos de Sião em seu rei. Alegre-se o povo de Deus em seu rei. Aleluia, aleluia. Irmãos e irmãs, nesta Eucaristia damos as boas-vindas de forma especial a um grupo de matosinhos que aqui está presente, que se faz acompanhar do Senhor Padre, que concelebra. Damos também as boas-vindas a todos os outros grupos que aqui se encontram. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Nós os pedimos, Deus de misericórdia, que os dons recebidos neste tempo pascal deem fruto abundante em toda a nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, deixámos Tróade e navegámos diretamente para Samotrácia. No dia seguinte, fomos para Neápolis e de lá para Filipos, cidade principal daquela região da Macedónia e colónia romana. Estivemos nesta cidade durante alguns dias. No sábado, saímos pelas portas da cidade em direção à margem do rio, onde julgávamos que havia um lugar de oração. Sentámo-nos e começámos a falar às mulheres ali reunidas. Uma delas, chamada Lídia, escutava-nos com atenção. Era negociante de púrpura, natural de Tiatira, da cidade de Tiatira, e adorava o verdadeiro Deus. O Senhor abriu-lhe o coração para aderir ao que Paulo dizia. Quando recebeu o batismo, juntamente com toda a sua família, fez-nos este pedido: se me considerais fiel ao Senhor, vindo hospedar-vos em minha casa. E obrigou-nos a aceitar. Palavra do Senhor.
tem amor ao seu povo. O Senhor tem amor ao seu povo. O Senhor tem amor ao seu povo. O Senhor tem amor ao seu povo. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor na Assembleia dos Santos. Alegre-se Israel em seu Criador. Rejubilem os filhos de Sião em seu Rei. O Senhor tem amor ao seu povo. O Senhor tem amor ao seu povo. Louvem o seu nome com danças. Cantem ao som do tímpano e da cítara. Porque o Senhor ama o seu povo, coroa os humildes com a vitória. O Senhor tem amor ao seu povo. O Senhor tem amor ao seu povo. Exultem de alegria os fiéis, cantem jubilosos em suas casas. Em sua boca os louvores de Deus. Esta é a glória de todos os seus fiéis. O Senhor tem amor ao seu povo. O Senhor tem amor ao seu povo. A verdade dará testemunho de mim, diz o Senhor, e vós também dareis testemunho. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco.
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando vier o Paráclito, que eu vos enviarei de junto do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. Disse-vos estas palavras para não sucumbirdes. Hão de expulsar-vos das sinagogas, e mais ainda, aproxima-se a hora em que todo aquele que vos matar julgará que presta culto a Deus. Procederão assim por não terem conhecido o Pai, nem me terem conhecido a mim. Mas eu disse-vos isto, para que ao chegar a hora vos lembreis de que vos tinha dito. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos na sexta semana da Páscoa, da liturgia da Igreja Católica e, consequentemente, finalizando esse tempo de Páscoa, vamos nos preparando para a grande festa de Pentecostes. Por isso que o Senhor Jesus vai preparando o coração dos seus discípulos, dos seus apóstolos, para quando não mais Ele estiver presente fisicamente, todos possam sentir a sua presença através da ação do Espírito. Todos possam dar continuidade à sua missão de testemunhar, de mostrar o rosto misericordioso do Pai através da ação do Espírito Santo. O Espírito Santo que orienta aos discípulos de Jesus, o Espírito Santo que orienta e conduz a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo que nós recebemos no sacramento do batismo, o Espírito Santo que nós confirmamos quando recebemos o sacramento da crisma, é Ele que nos conduz, Ele que nos orienta. Na nossa caminhada de fé, de cristãos, temos que perceber, sentir essa presença suave do Espírito Santo para que nos motivemos cada vez mais a caminharmos como dignos filhos e filhas de Deus. O Espírito Santo nos impulsiona a buscarmos cada vez mais uma fé sólida, uma fé capaz de nos ajudar a superar as adversidades da vida. O Espírito Santo nos impulsiona nos momentos de angústia, nos conforta na tristeza, na enfermidade. Nosso Senhor Jesus Cristo volta para junto do Pai, de onde Ele veio, e nos garante que o Espírito Santo, o Paráclito, virá sobre todos nós, revelará aquilo que o nosso coração ainda não foi capaz de perceber, daquilo que Jesus nos ensinou. Esse Espírito Santo, que é fruto do amor do Pai e do Filho, vai nos encher cada vez mais dos dons necessários para podermos viver uma fé autêntica, viver uma fé concreta, viver uma fé que testemunhe verdadeiramente aquilo que Deus espera de cada um de nós. Deixemos que o Espírito Santo de Deus nos oriente e nos conduza. É isso que Jesus pede a todos os seus discípulos e hoje, através dessa palavra, pede a cada um de nós. Nós escutamos um testemunho belíssimo na primeira leitura que foi lida. O testemunho de Lídia, uma mulher que recebe o batismo
e movida, impulsionada pelo Espírito Santo de Deus, alegre, contente por fazer parte dessa grande família de Deus que é a Igreja, através do sacramento do batismo, Lídia convida os apóstolos a estarem com ela em sua casa, hospedar aos apóstolos para que dali eles possam dar continuidade à missão evangelizadora, dar conforto a esses ministros de Deus, faz com que Lídia se sinta feliz, faz com que Lídia sinta no seu coração a alegria por poder servir aos apóstolos. Amados irmãos e irmãs, esse testemunho de Lídia se perpetua no tempo e na história. O testemunho de Lídia está presente na vida de cada um de nós, quando dispomos daquilo que Deus nos concede, quando dispomos dos bens que Deus nos concede para a manutenção da obra evangelizadora, para a manutenção dos ministros sagrados, para a manutenção de obras de caridade. Os dons que Deus nos concede devem estar sempre à disposição uns dos outros, porque somos cristãos. Somos filhos e filhas de Deus, e Deus é comunhão, Deus é partilha. Por isso que o Espírito Santo, presente no coração de cada um de nós, nos faz ser generosos, nos faz ser homens e mulheres de fé, capazes de partilhar tudo aquilo que Deus nos concede, para que a sua igreja continue a missão de nosso Senhor Jesus Cristo, para que aqueles mais necessitados tenham o mínimo para viver na dignidade também de filhos e filhas de Deus. Que a Virgem Maria Santíssima, nossa Mãe do Céu, através da sua materna intercessão, nos ajude a entender que no mundo em que nós vivemos, existe adversidades, existe a dor, existe a enfermidade, existe a angústia, mas com a graça de Deus, na ação do Espírito Santo, como filhos e filhas de Deus, podemos superar tudo aquilo que for contrário ao amor de Deus, à misericórdia de Deus. Deixemos-nos guiar pelo Espírito Santo de Deus, para que a nossa fé seja cada vez mais autêntica, seja cada vez mais concreta. E assim, a missão do Senhor Jesus, através da ação do Espírito Santo, se perpetue hoje e sempre. Amém. Irmãos e irmãs, foi durante a segunda viagem missionária de São Paulo que o Evangelho entrou na Europa pela Macedônia. Oremos pelo nosso continente, dizendo: renovai, Senhor, a Europa unida. Renovai, Senhor, a Europa unida. Para que a Igreja Católica Romana e a Igreja Ortodoxa Grega defendam as raízes cristãs da velha Europa contra aqueles que persistem em silenciá-las, oremos. Renovai, Senhor, a Europa unida. Para que, por intercessão do apóstolo Paulo, os que deixaram a Igreja-mãe que os batizou se apaixonem pela verdade do Evangelho, oremos. Renovai, Senhor, a Europa unida. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na paz é possível sermos todos irmãos, oremos. Renovai, Senhor, a Europa unida. Para que a presença dos cristãos na Europa não deixe de ser reconhecida e respeitada com o pretexto da laicidade política, oremos.
Renovai, Senhor, a Europa unida. Para que aqueles que se associam à paixão de Cristo, através do sofrimento, da solidão e da doença, acolham serenamente a vontade de Deus, oremos. Renovai, Senhor, a Europa unida. Para que os fiéis mais simples das comunidades paroquiais não se deixem abalar pelo que ouvem dizer contra a fé, mas se alegrem no Espírito da verdade que procede do Pai, oremos. Renovai, Senhor, a Europa unida. Senhor nosso Deus, tornai-nos dignos de participar pelo sofrimento no mistério pascal do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, os dons da vossa Igreja em festa, vós que lhe destes tão grande alegria, fazei-a tomar parte na felicidade eterna, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo, em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pela oblação do seu corpo na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos, e entregando-se a vós, pela nossa salvação, tornou-se Ele mesmo o sacerdote, o altar e o cordeiro. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e todos os coros celestes,
proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam, o céu e a terra proclamam a vossa glória, a vossa glória. Hosanna, Hosanna nas alturas, Hosanna nas alturas. Bendito, bendito que vai em nome do Senhor. Hosanna, Hosanna nas alturas, Hosanna nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice de novo, vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tendo misericórdia de nosso Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna
com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora de Fátima, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Holy Communion shall be received in the hand only. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano.
É Cristo quem nos convida. Vamos à mesa do Senhor, comungar o pão da vida, sacramento do amor. É Cristo quem nos convida. Vamos à mesa do Senhor, comungar o pão da vida, sacramento do amor. O pão de Deus é o que desceu do céu para dar a vida ao mundo. É Cristo quem nos convida. Vamos à mesa do Senhor, comungar o pão da vida, sacramento do amor. O que vem a mim nunca mais terá fome. O que crê em mim nunca mais terá sede. É Cristo quem nos convida. Vamos à mesa do Senhor, comungar o pão da vida, sacramento do amor. Não só de pão vive o homem, mas da palavra que vem da boca de Deus. É Cristo quem nos convida. Vamos à mesa do Senhor, comungar o pão da vida, sacramento do amor.
ao Pai que nos criou, glória ao Filho que nos remiu, glória ao Espírito que nos santifica. Glória ao Pai que nos criou, glória ao Filho que nos remiu, glória ao Espírito que nos santifica. Louvai o Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas. Louvem todos o nome do Senhor, porque o seu nome é sublime. Glória ao Pai que nos criou, glória ao Filho que nos remiu, glória ao Espírito que nos santifica. Oremos. Olhai com bondade, Senhor, para o vosso povo e fazei chegar a gloriosa ressurreição da carne aqueles que renovastes com os sacramentos da vida eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. A bênção dos objetos religiosos. Benedico ora gli oggetti religiosi. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Bendito seja o nome do Senhor. Agora e para sempre. O nosso auxílio vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor Jesus vos acompanhe. Graças a Deus. A Virgem bendita canta seu louvor, toda a nossa terra no hino de